Seja muito bem-vindo. Este é mais um projeto da Associação Portuguesa de Franchising, a qual chamamos Pausa para Café. É um podcast em que vamos falar sobre negócios, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre franchising, vamos falar sobre oportunidades, vamos falar sobre conhecimento, expansão, vamos falar sobre tudo aquilo que direta ou indiretamente tem impacto no empreendedorismo nacional e internacional. E por isso convidamos a estar aqui connosco. Vai ser mesmo só uma pausa para café. Por isso, não demoramos, mas o conteúdo é top. Por isso, convido a estar aqui connosco nestes podcasts ao longo do ano. Vamos ter convidados nacionais, internacionais, vamos ter muita gente de qualidade que vai estar aqui presente connosco neste momento. Eu sou Cristina Matos, sou a CEO da Associação Portuguesa de Franchising e tenho um enorme prazer em poder acolher este podcast e ser a mediadora destes nossos famosos convidados. E vou começar da melhor forma possível, com a Cristina Franco. E, para que não haja confusão, ela vem do Brasil. Por isso, aqui não temos qualquer problema em distinguir as duas Cristinas. A Cristina Franco é uma empresária de sucesso que tem um percurso absolutamente incrível dentro do mundo dos negócios e não exclusivamente dentro do mundo do franchising, e por isso é de negócios que vamos falar hoje. Vamos falar sobre as oportunidades que o mundo nos reserva. E é exatamente assim que eu dou as boas-vindas. Olá, Cris. Olá, muito obrigada, Cris. Que bom a gente estar aqui podendo falar dos nossos mundos e desse mundo dos negócios, a qual já temos uma jornada aí de bastante tempo juntas, né, Cris? É verdade, sem dúvida. Não é que nós somos velhas, nem sombras. Isto aqui é tudo na juventude, mas na realidade temos um caminho em conjunto e o que nós queremos aqui falar é sobre empreendedorismo, o futuro do empreendedorismo. E aqui cabe tudo, não é? Não estamos exclusivamente a querer focar no mundo do franchising, mas no mundo global do empreendedorismo. Como é que achas, tu tens tido a oportunidade de viajar pelo mundo, ao qual nós nos temos encontrado por diversas vezes, nessas viagens loucas e de uma qualidade e de um conteúdo muito relevante. Como é que tens visto o empreendedorismo no mundo? Sabemos que estamos a viver momentos difíceis, mas como é que tens visto esse empreendedorismo no mundo? Eu entendo que o empreendedorismo é desafiador, mas ao mesmo tempo é a resposta para que a gente possa construir um mundo melhor, Cris. E eu entendo que ao poder conhecer em diferentes continentes a maneira de pensar e de fazer negócio, você fortalece o negócio do seu país raiz, aquilo que você faz no seu dia a dia como empresário, como empreendedor. Já estamos aí há mais de 20 anos nessa jornada de buscar conhecimento, de entender. Eu, no meu caso, como conselheira de empresas, fundei uma rede, tenho os negócios no Brasil e hoje também estou no conselho de administração e consultivos de diferentes redes. E participo sempre, ao realizar missões para que a gente possa conhecer, buscar inspiração do que está acontecendo tanto no Ocidente quanto no Ocidente, Cris, porque isso é inspirador e ao mesmo tempo nos prepara. Como você disse, a gente está num momento aí em que as forças econômicas estão mudando de mão, ou compartilhando aí a liderança, e a gente precisa estar atento e forte, trazendo essa informação, trazendo esse jogo para a gente saber jogar e poder com isso melhorar os nossos negócios e a nossa performance. Consideras que os empresários estão renitentes sobre a globalização? Ou seja, nós temos ouvido falar muito sobre globalização nos últimos anos. Tem sido, sem dúvida, a palavra de ordem. Vamos ser globais, vamos apostar cada vez mais na forma de interagir entre os povos, entre os países. E hoje olhamos de uma forma diferente. Podemos dizer que os Estados Unidos trouxe uma mudança na economia drástica, o que nos faz olhar talvez de uma forma diferente para a América como um todo, para a América como Estados Unidos, mas também para a Ásia. No fundo, como é que tu sentes esta globalização? A tecnologia veio ajudar de uma forma gigantesca, não é? A quebrar fronteiras. E a pergunta é, estamos nós preparados para esta internacionalização do mercado e das empresas e dos empresários? Achas que estamos preparados para isso ou nem por isso?
Se não estamos, temos que ficar, né? Entendo que nesse momento da guerra comercial que afeta o mundo todo, se fala da ruptura da globalização, mas isso é muito complicado, né? Porque estamos todos interligados em matéria-prima, em produtos manufaturados, em peças que vão de um lado para o outro. Então, é impossível pensar em economia sem a gente pensar em globalização e pensar os nossos negócios, inclusive. E atenção, a Ásia, para mim, é o grande farol do mundo. E nós estamos desatentos aqui no Ocidente de pensar o médio negócio, de pensar o seu pequeno negócio que tem influências diretas, que pode aproveitar esta maré, essa navegação, e que muitas vezes a gente está absorto e não está bebendo dessa fonte e entendendo o que está acontecendo, a não ser nas letras gordas da manchete. É preciso ir lá, Cris, é preciso conhecer, é preciso entender de inteligência artificial, é preciso entender de cross-border, é preciso entender que os nossos produtos encontram lá consumidores ávidos do que fazemos aqui e são oportunidades que a gente não pode simplesmente descartar. É necessário que a gente melhore os nossos negócios com as influências e informações, mas que também busquemos novos mercados na Ásia. Eu acho este ponto da Ásia muitíssimo importante e muitíssimo relevante. Mas antes de entrarmos na Ásia como um todo e a tua experiência de mais de 8 missões à China é verdadeiramente impressionante. Mas antes de entrarmos aí, eu gostava de olhar para a Europa e para aquilo que a Europa tem e a vontade que a Europa tem de entrar no mercado brasileiro. Achas que é uma boa oportunidade para conhecer o mercado brasileiro? Neste momento que vivemos agora, será uma boa oportunidade levar os europeus e asiáticos também a conhecerem o mercado brasileiro, a conhecerem como um todo, não especificamente no setor do franchising, mas no setor global como um todo? Sem dúvida, Cris. O Brasil cresce pelo segundo ano a 3% de PIB. É uma surpresa para nós brasileiros e para todo mundo ver o país performando, um país que tem diferentes dificuldades, mas que tem um mercado consumidor interno de 220 milhões de pessoas e que a cada ano está mais estruturado e mais preparado para consumir, para poder absorver novos negócios. Eu diria que também nesse momento em que são impingidas tantas taxas ao Brasil, há uma oportunidade de receber novos negócios de maneira estruturada. E vai sair na frente quem for lá conhecer, ver as nossas habilidades, competências e também as nossas peculiaridades, que são muitas. E aí é preciso ir com esse olhar, com esse viés de entender isso, absorver essa informação, receber esse conteúdo e aí pensar suas estratégias de negócio para atuar no Brasil. Por isso, achas que, no fundo, o Brasil está preparado para receber, no fundo, empresários estrangeiros, ávidos de fazer crescer os seus modelos de negócio, ávidos de encontrar soluções para o mercado de expansão? Achas que o Brasil está preparado para esse salto do mercado internacional, uma vez que em tempos anteriores foi difícil, não é? Esse processo de entrada no mercado brasileiro. Mas achas que agora vale a pena os empresários conhecerem de perto a realidade do Brasil, então? Cada vez mais. Acabamos de conseguir aprovar a nossa reforma tributária. Isso é um avanço para quem pensa em perpetuar os seus negócios no Brasil, para quem vem de fora, né? Na Europa, você já tem a questão do IVA, do imposto único, há anos. A gente agora caminha para isso e isso vai ser um facilitador de linguagem e de contatos. Então, importante a gente entender esse momento e ir lá ver caso a caso modelos de negócios que a gente pode levar as pessoas a visitarem, mercados que se pode conhecer, não só no eixo Rio-São Paulo, mas também ter a informação do que é esse Brasil profundo e onde há capacidade de consumo.
O Brasil hoje está mais preparado do que há 2 anos atrás, do que há 5, do que anterior à pandemia. É um mercado que já chama a atenção e a América Latina, em especial o Brasil, começa também a ser disputado pelas duas grandes forças econômicas e a União Europeia não deve ficar de fora e deve lá buscar entender esse mercado e apostar nas oportunidades que lá vai encontrar. Sem dúvida que aqui temos uma excelente oportunidade e então agora vamos dar um salto de gigante e vamos à Ásia. Ok. Sei que tens tido a oportunidade de estar em contacto com a China em especial, que é hoje em dia aquilo que representa o futuro dos negócios a nível mundial, até devido à mudança que tem existido neste paradigma económico com a última administração americana. Diz-me uma coisa, realmente nós podemos olhar para o mercado chinês como um mercado em potencial ou ainda devemos ter aquela relutância em considerar que ainda tem muito por fazer e que nós não vamos lá fazer nada? É passada a hora de quebrarmos o paradigma com a Ásia, em especial com a China, que é quem vai liderar todo esse movimento, já lidera, porque foi o país que fez frente às taxações que Trump estabeleceu ao mundo todo, a seguir a União Europeia, e isso também fez com que União Europeia e China começassem a conversar e a buscar um canal de entendimento. Isso é fato, está em todos os jornais, em todas as revistas sérias de economia, mas nada como você ir pessoalmente e vivenciar aquilo, conseguir entender como aquele país está estruturado para receber esse avanço das relações com o PIB interno que me surpreendeu. Eu vou à China desde 2017, o ano passado estive em 2 missões empresariais lá e é fundamental que possamos ver a quantidade de shopping centers, o quanto você tem consumidores ávidos por produtos europeus e produtos da América, em especial do Brasil, que tem uma relação de longo tempo com a China, e você consegue ver que há maneiras de se fazer negócios que são facilitadoras. O cross-border é algo que nós precisamos entender como uma oportunidade, não só da China despejar os seus produtos na União Europeia, enfim, mas também da gente poder levar os nossos produtos por esses canais até lá e entender um mercado, uma maneira de se fazer negócio tão veloz, tão rápida, onde a inteligência artificial, onde a questão do uso de robôs está cada vez mais no dia a dia da população, né? Isso acontece nas ruas, naquilo que você vai fazendo e a oportunidade de ir lá e conhecer, se inspirar para os seus negócios, né? Entender o que daquele avanço você pode buscar, entender o que de tecnologia que lá é mais barato para que a gente possa consumir, a gente pode trazer para os nossos negócios, para as nossas estratégias de implantação. Por isso, podemos dizer que essa visita à China não é uma visita para eu ter que impor ou ter que obrigatoriamente sentir que tenho que levar os meus produtos para lá, mas é também uma busca de conhecimento. Sem dúvida, ela é inspiracional. A gente precisa aprender o que é China, o como fazer negócio com a China e como aquela cultura estabeleceu esse novo momento de varejo e de consumo para todo mundo. Isso é fundamental. Fazer a visita aos grandes grupos e os ecossistemas chineses, ver nas ruas da cidade como acontece a last mile, né, a última milha de entrega, a velocidade como as coisas acontecem, como se estabelecem os negócios, a diversificação de produtos, shopping centers que são dedicados a uma vocação exclusiva, né? Eu tive a oportunidade de visitar shoppings que hoje são dedicados só até o artesanato, outros só a comida japonesa e por aí vai. São diferentes maneiras de se usar os equipamentos dos shopping centers para se estabelecer, outros só de marcas de alto luxo. Então, você tem que ir para entender, olhar e saber que cada vez mais nós teremos a influência disso, da social media nos negócios, né? O que é a tiktokização da maneira e da relação dos jovens, como é que essa geração Z reage.
É nas ruas de Xangai, de Pequim, Shenzhen, que essas coisas estão acontecendo e que nós temos que saber que é hora da gente buscar esse conhecimento. É estratégico. Agora já estamos quase no fim, já estamos ali mesmo a perder assim o nosso tempo, uma vez que é uma pausa só para café, mas eu colocava aqui, a China é tudo isso, mas também no franchising eles já são gigantes, por isso o franchising não é totalmente desconhecido no mercado chinês. Nós podemos dizer que há redes que são gigantes, não é? Por isso não é uma novidade. Nós também podemos ir lá beber informação na área do franchising, não é? Sem dúvida nenhuma, Cris. E você que há tanto tempo também participa aí do Conselho Mundial do Franchising, sabe o quanto a Associação Chinesa de Franchising evoluiu e quanto as redes lá são estruturadas. E eu conheço redes com 40 mil unidades, 80 mil unidades estabelecidas e com um investidor jovem, bem mais jovem do que as pessoas que buscam empreender no franchising aqui no Ocidente. Então temos que conhecer esse modelo que está acontecendo lá e nos inspirar de novos negócios, como essa febre aí, né, do chá gelado, do bubble tea que a gente vê sendo dominado pelos asiáticos, e nós temos que nos inspirar em negócios e em maneiras de fazer negócios também no franchising e aprender com a China. Bom, resumindo, esta globalização vai nos trazer aqui uma oportunidade não só para as empresas e os empresários olharem para mercados emergentes como as Américas, neste caso o Brasil em especial, como outros mercados totalmente no lado oposto do mundo, na Ásia, nomeadamente como a China, que também aqui funciona como um mercado emergente gigantesco em oportunidades. E Cris, gostarias de deixar aqui alguma dica ou alguma sugestão ou algum pensamento para os empresários na forma como eles podem olhar para este potencial dinamizador das suas próprias empresas? Acho que é a passada hora da gente pensar, estruturar, organizar missões de negócio para que a gente possa aproximar esses dois mundos e possa conhecer esses estilos e essas empresas que estão fazendo negócio, e também as ruas, o que acontece no cotidiano de uma classe média de 580 milhões de pessoas. Essa é a nova classe média na China, e isso a gente tem que ir lá observar e trazer inspirações aqui para o velho continente. A Europa está a apenas 12 horas da China, de Xangai, e temos que aproveitar isso e ter lá e poder fazer e realizar essas missões para ter êxito nesse novo mundo que se avizinha. Bom, como já perceberam, temos aqui uma boa dica e provavelmente esse é um passo que vamos dar aqui em conjunto, que é começar a pensar nestas missões que fazem todo o sentido para ajudar empresários europeus, não tem que ser necessariamente portugueses em exclusivo, mas empresários europeus, a olhar para o outro lado do oceano, ou olhar para outro continente. E fica aqui por isso o nosso sincero agradecimento por este tempo que a Cris dedicou aqui para estar connosco, nesta primeira pausa para café, e ainda por cima saímos daqui enriquecidos com dicas de coisas que podemos fazer para melhorar o empreendedorismo, não só nacional como a nível global. Cris, fantástico. Muito obrigada pela tua ajuda. Partilhem estes insights, acompanhem-nos no nosso podcast, nas nossas redes sociais, no nosso YouTube. Vamos dando aqui cada vez mais conhecimento e mais oportunidade de falar com empresários de renome que nos deixam aqui sugestões fantásticas, nomeadamente como esta que a Cris nos deixa aqui hoje, para que de futuro nós consigamos fazer com que tome a melhor decisão para o seu negócio. Cris, muito obrigada pela tua participação aqui connosco neste primeiro podcast, A Pausa para Café. Muito obrigada, estou aqui honrada pelo convite e convido a todos a saborear esse cafezinho que aqui temos com a Cristina Matos, e quem sabe esse café tem o sabor de ganhar o mundo, de ganhar esse novo mundo e buscar inspiração. Obrigada. Obrigada a todos e até breve.